Bem-vindos ao Loupencast, o podcast da Loupen, onde nós trazemos convidados, especialistas e gestores para falar de metodologias, processos e tecnologias aqui no nosso estúdio da Safe Art, em Cascavel, no Paraná. Hoje comigo eu tenho o nosso co-host, o Wanderson, gestor de vendas aqui da Loupen, e o nosso convidado, Flávio Júnior, gerente regional de vendas da GoTo e especialista em processos de vendas e atendimento ao cliente. Hoje a gente trouxe aqui o Flávio para falar de atendimento ao cliente. Flávio, tudo bom? Vamos a isso. Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer, né, poder compartilhar de informações que a gente está vendo no dia a dia que estão sendo transformadas, falar sobre como a gente pode evoluir no atendimento, como é que a gente pode agregar ferramentas. Então acho que vai ser um papo muito bacana. Pô, bacana, Flávio, um prazer te receber. E como eu comentei também, temos aqui o Wanderson, nosso gestor de vendas na Loupen, que está ali diariamente com os clientes, então ninguém melhor para dar o R$1, R$2 de conhecimento do que ele que está o tempo todo ouvindo os clientes na Loupen. Tudo bom, Wanderson? Tudo certo. Prazer estar aqui no primeiro episódio do Loupencast. Prazer receber o Flávio diretamente de Floripa. Então fazer um tour aí para participar desse podcast. Com certeza. Acho que vai ser uma conversa bem interessante. Algumas horas de viagem para vir só para um estúdio, né, cara? Com certeza, mas vai valer a horas pena. De aeroporto. Aeroporto, vai valer a pena, eu tenho certeza. Pô, bacana. Flávio, te trouxemos aqui hoje justamente para a gente falar da evolução do atendimento ao cliente. Mas antes de mais nada, eu queria que você contextualizasse um pouco para todo o pessoal que nos assiste. Conta um pouco da sua história, o que você faz na GoTo, o que é a GoTo também, para a gente entender um pouco, e aí a gente entra no aspecto do atendimento ao cliente efetivamente. Tá bom. Bom, eu vou começar a minha história do início, né? Quando eu ainda estava pensando o que eu ia fazer da vida, e eu sempre acreditei que eu ia ser um profissional de TI que ia morrer na área técnica, dentro de um data center, mexendo em servidor. E eu comecei a minha carreira nessa área, fiz curso técnico em informática industrial, me formei em rede de computadores, e trabalhei, né, na área de suporte, trabalhei na área de gestão de equipamentos. E chegou um momento que eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa grande, que é a Dell Computadores, como estagiário. E eu entrei justamente na área de pré-vendas técnica e eu tive o contato com a área de vendas. E naquele momento eu fui mordido pelo bichinho de vendas, né, que o pessoal fala. E de lá para cá eu acabei mudando um pouco a rota da minha carreira. E toda a bagagem que eu tive nesse tempo de área técnica foi muito importante para que eu aprendesse a vender bem, a vender melhor na área de tecnologia. Nunca saí da área de tecnologia. Mas de lá para cá eu passei por áreas de pré-venda técnica, depois de treinamento de vendas, depois de gestão comercial, né, especialista de produtos, e passei pelas áreas de tecnologia, né, telecomunicação, e por último cheguei na GoTo aqui, que é uma empresa que acabou me cativando, conquistando aí o meu coração, porque é uma empresa que entrega soluções simples, né, em qualquer lugar. Esse é o foco do que a gente faz. E eu acredito que, olhando hoje para o meu passado, eu tenho uma facilidade, uma flexibilidade muito grande em falar sobre tecnologia para clientes e transformar aquilo que é muito complexo, né? A gente fala muito sobre vendas complexas, mas transformar isso em algo simples para os clientes. Então, hoje eu sou um cara de TI que virou um profissional de vendas e gosta de oferecer soluções que mudem a vida dos nossos clientes. Coisa rara, cara. Coisa rara você ver um cara do TI gostar de vendas. Coisa rara. Mas quando acontece, normalmente o cara é bom, né? Normalmente o cara é bom, isso é verdade. Ele cobre alguns gaps aí que a gente enxerga, que é entender na profundidade, né, uma demanda técnica e conseguir traduzir isso para benefício comercial. Eu vejo, já entrando no assunto de atendimento ao cliente, eu vejo hoje que uma grande dificuldade é que muitas empresas, muitas pessoas mesmo têm, principalmente no mercado de tecnologia, quando você tem um conhecimento técnico, você precisa ajudar o seu cliente com alguma dúvida e você sabe exatamente o que tem que fazer. Mas o cliente não tem esse conhecimento técnico, você precisa traduzir. A pessoa não sabe, às vezes, contar uma história para fazer uma analogia, para explicar, e ela vai logo no jargão técnico, na tecnicalidade, e o cliente fica, putz, mas não estou entendendo nada, essa ferramenta não me atende. E muitas vezes não é isso. Mas bem, do começo, você está há quanto tempo aí no mundo de tecnologia? Nossa, no mundo de tecnologia já fazem mais de 17 anos. Pô, então já tem uma experiência. Desses 17 na área comercial vão aí para uns 15
15 anos. Bastante tempo, cara. E nesses, vamos colocar ali quase 20 anos, o atendimento ao cliente, você presenciou grandes revoluções, eu tenho certeza. E queria que você desse ali a sua opinião, cara. Como que o atendimento evoluiu nos últimos... Acho que nos últimos 5 anos teve a chegada da IA e tudo mais, mas na última década, principalmente, como que tem evoluído o atendimento ao cliente? Como que a gente chegou até hoje numa era onde tem robôs de IA ligando para você para te atender e você nem percebe que é um robô? Sim. Eu acho que a gente passou por um momento de evolução que ele foi rápido, né, ao ponto de a gente não perceber. Então, hoje a gente está falando sobre IA, né, atendendo clientes de forma natural, mas quando a gente olha para trás, a gente está falando que isso aconteceu no período de 10, 12 anos. Né? Então, faz tempo, mas aconteceu muito rápido. Eu vejo que a gente está num caminho de evolução que ele passou por um amadurecimento das empresas. Eu me lembro quando eu trabalhava com suporte técnico, por exemplo, não existia ferramentas para controle de chamados. Né? Aqui no Brasil era muito difícil a gente investir nisso. A gente não olhava para métricas como tempo de atendimento ou reabertura de chamados. Então, eu acho que essa curva de evolução que a gente teve, ela passou por amadurecer a visão que as empresas tinham sobre como fazer gestão de clientes. Depois, a gente passa pela aquela máxima do Eisenhower, né? O que a gente não mede, a gente não pode gerenciar. Então, a gente começou a criar KPIs, né? Que pontuavam aquilo que a gente queria atingir dentro da nossa carteira de clientes, qual era o objetivo final, se era só prestar um bom atendimento, se era gerar uma nova venda, se era aumentar a receita, né, ou a penetração de produtos dentro do mesmo cliente. Então, a gente começou a dar um objetivo para as equipes de atendimento, que não era só atender. Né? A gente veio de um histórico de suporte e atendimento a cliente que era aquele gerundismo, né? Vou estar vendo, vou estar abrindo um protocolo, e tu nunca dava uma resposta pronta para o cliente. E agora a gente chegou no momento onde muitas vezes numa única ligação tu consegue resolver problemas muito complexos, desde que tu tenha processo, métrica e ferramentas que te auxiliem nisso. Né? E a gente está agora numa rampa subindo para IA. Eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Para onde que a gente está indo do ponto que a gente está agora para frente? A cada dia que você olha, você fala, a gente está indo para cá. No dia seguinte já mudou 90 graus, não, a gente está indo para lá. Exatamente. Nunca sabe. E, cara, teve alguns grandes marcos, né, de transformação digital que acarretaram também na transformação do atendimento ao cliente. Eu acho que a IA é o último deles, mas também a rede social, as redes sociais, a disseminação delas por toda a população mundial também culminaram nesse atendimento mais próximo. Como que você via antigamente? Não digo nem antes das redes sociais, porque o Facebook acho que de 2005, 2006, então já tem 20 anos ali quase, mas ele não era muito difundido. Então, de 15 anos para cá, as redes sociais elas tiveram um boom gigantesco. Como que você vê a proximidade da empresa para atender o seu cliente com o advento da rede social e também dá aquela provocação? Como que uma empresa consegue usar a rede social corretamente para atender o cliente? Sim. Eu acho que isso passou pelo esse momento de evolução, né, do atendimento ao cliente. Quando a gente fala de ferramentas, quando a gente fala de processos, as redes sociais, eu acho que elas fazem parte dessas ferramentas. Elas entraram em algum momento dentro do portfólio de ferramentas para atendimento ao cliente. Eu me lembro, né, quando eu vi pela primeira vez, acho que, se não me falha a memória, Coca-Cola criando um perfil dentro do Facebook. Né? E aí eu comecei a ver o movimento de empresas criando perfis dentro de uma mídia social, que era uma mídia pessoal. Né? E ali eu comecei a perceber que as empresas estavam entendendo que as pessoas estavam conversando nas mídias sociais sobre elas. Então, antes, quando a gente tinha um problema com uma empresa, um problema de atendimento, a gente tinha que aceitar a resolução que nos era dada. Né? Então, se a gente tinha um problema com uma fatura de cartão de banco, se a gente tinha um problema de não entrega de um determinado produto, se a gente não tivesse o nosso problema resolvido, a gente tinha que aceitar. Era a realidade. Com as mídias sociais, as pessoas não aceitavam mais isso.
elas iam para a mídia e começavam a divulgar, ó, tive problema com a empresa tal, aconteceu isso, aquilo, aquele outro. E daí uma outra pessoa respondia com o mesmo cenário. Então as empresas começaram a ver que, opa, se eu não interagir aqui, começa agora a expor a minha empresa, o resultado que eu vou ter na minha empresa. Então, as empresas começaram a ir para a mídia social, no início muito... Só tenho que estar lá para ver o que está acontecendo. E hoje a gente está num cenário onde as empresas investem e investem pesado para ter ferramentas para receber, né, de forma automática essas menções, para tratar elas, priorizar quais vão ser atendidas, já direcionar para uma equipe de atendimento. Então, a gente hoje vê que, e até com o Reclame Aqui, por exemplo, que é um canal que acabou acelerando isso, a gente vê que as empresas elas precisam estar no debate da mídia social para ser mais efetiva no atendimento do cliente. Cara, hoje a gente está numa época em que você abre o LinkedIn e daí tem lá a pessoa, alô, fulano de tal, tô com um problema aqui, tô tentando ligar e ninguém me... Aí vai lá a empresa e responde. Exatamente. Em 5 minutos. Algo que é engraçado nisso é que no passado a mídia social era justamente isso. Eram pessoas falando com pessoas. A empresa entrou ali no meio porque ela começou a ser mencionada ali no meio. E as pessoas começaram a buscar em outros meios, não só através do telefone, que era o que acontecia antigamente, mas as pessoas começaram a buscar em vários canais também de atendimento. Até no próprio YouTube, buscando um vídeo de como resolver um problema. Buscar no Google, que virou um outro local de busca muito forte no mundo. Então, assim, o que as pessoas começaram a fazer foi buscar outros meios de resolver. Uhum. Então, onde elas cutucariam, acho que a palavra mais adequada é o cutucar a empresa em vários lugares para que ela olhe para essa pessoa. Entenda que é um problema que não é só dela, que é de outras pessoas, né? Exato. E isso acabou revolucionando, né, a forma como as empresas se comunicavam com seus clientes. Antes era comunicação em massa, eu jogo propaganda e recebo o retorno em venda ou em não venda. E agora não, agora em tempo real, eu lançando uma comunicação, eu já consigo medir a aceitação ou não do público e muitas vezes evitar, né, de fazer uma determinada ação comercial só com base num feedback instantâneo que eu consigo receber. Antigamente as empresas gastavam milhões para aparecer no comercial do Big Brother e dali de repente 2 anos elas gastavam 1/10 desse valor no YouTube. E não vou dizer que tinha mais gente conhecendo, não tinha. Mas quem conhecia era muito mais qualificado. Sim. Tinha muito mais o perfil do cliente por conta desse direcionamento que você consegue dar. É a questão do alcance do público também, né? O público que assiste o programa, o público que está no YouTube. Mas é muito do time de marketing saber onde... E as diferenças de mídias, né? Porque cada mídia tu tem um público diferente. O público que interage mais no X agora não é o mesmo que interage no Facebook. Então a forma de se comunicar... os problemas que tu vai resolver ou a proposta que tu vai fazer, ela também muitas vezes tem que se adequar para aquele público, para aquela ferramenta que tu está interagindo. A persona com quem você fala é muito importante. Exatamente. Eu vejo hoje uma grande dificuldade, cara, da gente encontrar profissionais capazes de se adaptar. Porque uma pessoa hoje que tem uma excelente comunicação se dá bem no mercado lá onde a persona é um gestor de RH, por exemplo. O cara às vezes vende treinamento, uma ferramenta para RH, por exemplo. O perfil dele não é tão técnico, é mais um cara humanizado e tal. Corta pra gente aqui, que é pura tecnologia. A nossa persona é gestor de TI, cara. O gestor de TI, eu acho que é um mundo à parte de todo o resto da empresa. Exato. O gestor de TI, ele tá acostumado a receber chamado, tipo, ô, fulano, vem cá, tô com um problema, o que aconteceu? Meu ar parou. Exato. E resolve tudo, né? Resolve tudo. De ar-condicionado, impressora, a máquina de café estragou. E aí a gente chega, né, falando ali do tráfego, que é a fonte inicial de como a gente vai conseguir esse cliente, para as ferramentas. A Salesforce foi o primeiro CRM, ganhou nome mundial por isso, hoje é líder mundial. E acho difícil alguém despontar, porque há mais de 20 anos eles criaram algo que permitia você gerir toda a sua base de clientes e ter um relacionamento mais próximo, ter essas informações centralizadas. E aí a gente vai avançando, é um CRM, aí a gente agora tem chatbots, tem automações. Cara, isso tudo está mudando o jogo para atender o cliente. Como que a gente consegue, do atendimento, a gente está falando da pessoa agora atendendo, falando e tal, essa pessoa precisa usar uma ferramenta. Como que a gente consegue separar o que é mais essencial para atender bem o cliente
E por que isso é tão importante? Por que uma ferramenta adequada, eu não vou nem dizer boa ou ruim, porque cada ferramenta é feita com um propósito específico, né? Depende muito do seu caso de uso. Como que você escolhe uma ferramenta adequada e por que é tão importante escolher bem a ferramenta que você vai usar para atender o seu cliente ou as ferramentas, né? Uhum. Eu acho que a resposta ela tá ligada com um termo que tu usou mesmo agora, aí, que é o propósito de uso, né? Eu acho que toda equipe de atendimento ela passa pelo desafio de saber qual é o objetivo que eles precisam atingir. Tem equipe de atendimento que o foco é reverter churn. Tem equipe, e isso muitas vezes a gente vê numa mesma empresa, né? Tu tem núcleos, né, diferentes de atendimento dependendo da demanda que teu cliente gera. Então, se é um cancelamento, eu dirijo essa demanda para uma equipe especialista em reverter cancelamento. Se é uma solicitação de alteração, por exemplo, de um plano, eu tenho uma equipe que vai fazer uma melhor readequação para o cliente. Então, eu tenho que entender qual é o objetivo da minha equipe, né, ou daquela célula que eu tenho, para daí sim definir qual é a melhor ferramenta. Porque tem ferramentas que eu preciso ter um contexto maior. Então, eu tenho que ter uma ferramenta que me permite integração com o meu CRM. Essa integração ela tem que me gerar dados, né, de forma automática. Muitas vezes a gente tem a necessidade da IA para gerar resultados, né, de forma instantânea. Então, eu chego com uma demanda do cliente, essa demanda ela já é analisada pela IA e ela me dá 2 ou 3 alternativas que eu posso propor para aquele cliente com base no histórico de faturamento, com base na utilização do meu serviço. Então, é uma possível demanda. Agora, daqui a pouco, eu preciso só ter a possibilidade de pegar as informações principais e colocar isso dentro de um fluxo de atendimento. Então, uma ferramenta baseada em CARD, Kanban, e que não demande tanto de integrações ou funcionalidades de IA, pode me atender muito bem. Então, a melhor forma da gente definir uma ferramenta é a gente entender qual é o objetivo da minha equipe e como que eu chego nesse objetivo, através do processo. E aí sim eu consigo pegar e definir, olha, quais ferramentas atendem esse processo para gerar esse resultado. Acho que esse é um dos melhores caminhos para que a gente possa ser assertivo na escolha de uma ferramenta. Cara, muito bom. E queria que você desse um exemplo agora. Um exemplo prático? Um exemplo prático pode ser de toda essa sua jornada de quase 20 anos aí de tecnologia. Um exemplo onde você presenciou uma mudança, uma implantação de uma nova ferramenta que você falou, cara, agora sim a gente está falando com o cliente de uma forma correta. A coisa melhorou agora. Eu posso dar 2 exemplos. Eu vou dar um exemplo do jeito antigo. Melhor ainda. Eu falei pode ser dois. Uma do jeito antigo, que foi um trabalho que eu passei, né, no passado, porque a gente não tinha muita ferramenta. E agora, como que a gente pode direcionar, né, uma ferramenta aí para melhorar resultado. Quando eu trabalhava com operadora, a gente tinha... Era no segmento corporativo de operadora, e a gente tinha um problema muito sério de churn de clientes. A gente perdia mais clientes da base do que trazia clientes novos. Então, ao longo prazo, né, do médio para o longo prazo, a gente sabe que isso é inviável, porque a gente acaba deixando a operação, né, no negativo. E eu fui convidado para fazer um projeto de retenção de clientes. Então, a ideia era a gente conseguir, de alguma forma, reduzir esse churn, mas a gente não tinha ferramenta. E a gente não tinha nada, não tinha acesso, a gente não sabia o que estava acontecendo com os clientes. A gente só via pipocando aquele monte de chamado de cancelamento e, de alguma forma, a gente tinha que resolver, diminuir aquilo. E aí eu me lembro que eu era responsável pela Regional Sul e a primeira coisa que eu fiz foi mergulhar para entender. Então eu comecei a pegar alguns tickets de cancelamento e ligar para o cliente e entender, por que o senhor solicitando? E eu nunca fui tão xingado na minha vida como naquele período, porque a gente sabe que o cliente, quando ele pede cancelamento, ele já está esgotado, ainda mais quando a gente fala de telefonia. Mas aí eu comecei a entender a realidade. Eu peguei problema de cliente com faturamento errado, eu peguei problema de cliente que na empresa que ele trabalhava o sinal não funcionava, todos os possíveis problemas. E aí eu comecei a focar em resolver alguns deles, a gente teve algumas poucas reversões, e aí eu comecei a pedir ferramentas. Então eu comecei a pedir, por exemplo, olha, eu preciso saber de forma... o histórico, né, de forma aberta, como é que está o consumo desse cliente, do que ele contratou com a gente, o que ele usa, qual é o valor que ele está gastando hoje de fatura, ele paga mais do que ele usa, porque normalmente se acontece isso, vai vir um concorrente, vai levar ele por um preço menor do que ele está pagando. E aí eu comecei a olhar também para o histórico.
Eu me perguntei assim, e isso um antigo gestor meu, ele me fez essa provocação. Quais são as similaridades dos clientes que tu está perdendo? Ou seja, esse pessoal que está saindo, o que tem em comum com eles? E essa pergunta começou a me provocar no sentido de, cara, eu preciso ter uma ferramenta para conseguir olhar quais são as métricas que se aproximam no cliente para eu conseguir tratar melhor a base. E aí eu comecei a olhar clientes que estavam com maior volume de chamados no atendimento, dentro de um período específico, clientes que tinham uma fatura muito alta e uma usabilidade muito baixa, clientes que tinham aberto reclamação recente por problema de cobertura ou sinal, e eu fui montando isso numa tabela. No final do dia, eu percebi que eu tinha toda a informação que eu precisava para montar o que hoje o pessoal chama de Health Score, né? Que é uma ferramenta que tu consegue avaliar e dar uma nota de saúde para o teu cliente. Mas naquela época a gente não tinha nada. E aí eu montei o Health Score, eu peguei esse Health Score, cruzei ele com a minha base passada de clientes perdidos e eu percebi que a gente tinha padrões de cancelamento ali. E eu comecei a focar naqueles clientes que tinham uma nota mais alta, que no meu cálculo gerava uma propensão maior de saída da base. E aí a gente começou a focar não mais no todo, mas naqueles clientes que tinham uma propensão maior de sair. O legal é que quando eu joguei isso na minha base ativa, eu comecei a evitar que os clientes pedissem cancelamento. Porque quando ele estava entrando naquele perfil, eu ia lá, capturava ele antes e falava, olha só, tá acontecendo isso, aquilo, como é que eu posso te ajudar? Vamos trabalhar uma redução de fatura? E a gente conseguiu ter uma redução muito grande no nosso churn. Em questão aí de 1 ano, mais ou menos, a gente saiu de um resultado líquido negativo para positivo. Então, isso foi como que a gente faz? Como é que fazia antigamente, né? Tu tinha que construir. Tu chegava lá e tinha que construir do nada. A planilha que era a ferramenta. A planilha era a ferramenta. E depois eu compartilhei com outras regionais, algumas pessoas começaram a usar e a gente virou uma ferramenta não oficial. A famosa macro. Exatamente. Que a gente acha que vai durar ali 1, 2 anos, ela segue lá por 8, 10 anos. Se duvidar, até hoje está lá ainda. Não duvidaria se ainda passar lá e tem alguém usando aquela planilha. Sabe o que eu fiquei pensando quando você falava esse exemplo? Quanto tempo foi toda essa trajetória? Você tem mais ou menos? Para eu chegar no resultado de ter a planilha pronta, levaram em torno de uns 3 meses, coletando dados, entendendo o que eu podia fazer com eles. Construindo macro. E aí, quando eu apresentei para o pessoal, a gente fez uma reunião de todas as regionais, foi uma loucura, todo mundo falou que queria. E depois, inclusive, foi evoluindo, assim, né? O pessoal foi adicionando novas métricas. Tinha regionais, por exemplo, que tinham realidades diferentes e daí eles podiam adicionar pontos de avaliação específicas, né? E isso foi há quanto tempo? Você lembra? Sim, a gente está falando aí de 2018, 2017. Cara, de 2018. Olha o que eu estava pensando. Em 2018, você precisou de 3 meses para identificar o problema, estudar esse problema, né, entender a causa raiz dele e desenvolver algo para resolver. Exato. 2025, 7 anos depois, 8 anos depois quase já. Com a IA você faz isso em quê? Minutos. Esse é o meu segundo exemplo. Esse é o meu segundo, que é justamente o que a GoTo entrega, né? A gente hoje tem uma solução de comunicação unificada e eu consigo entregar em tempo real uma avaliação de análise de sentimento, por exemplo, da minha operação de atendimento, onde o supervisor ele consegue ver quais são as chamadas que estão com o sentimento positivo, negativo ou neutro. E mais do que isso, ele traz para mim os tópicos que estão sendo mais falados, né, nas conversas, ele consegue gerar um resumo do atendimento. Então, um gestor, por exemplo, de uma ilha de retenção, ele consegue em tempo real olhar e dizer, eu tenho 100 atendentes aqui, 10 deles estão com ligações negativas, eu preciso olhar desses 10 o que está acontecendo, dos 10, 3 estão falando sobre cancelamento. E aí eu consigo interagir com eles, né, fazendo um modo escuta ou um modo de conversação somente com a gente, mas eu consigo em tempo real ajudar, né, a mudar o resultado. Se a gente olhar isso no passado, um gestor de operação de atendimento a cliente, ele só ia saber disso depois, quando ele tivesse o relatório de cancelamento, que ele ia tentar recuperar as gravações por amostragem, porque ele não ia conseguir pegar todas as gravações do período, e aí muita coisa ia passar. Então, não só o resultado, mas o próprio desenvolvimento da equipe, ele acaba se tornando muito mais instantâneo quando a gente usa ferramentas como, por exemplo, a solução da GoTo. Isso é algo que eu ia comentar, né? Antigamente era muito difícil você descobrir qual que era a real dor do cliente.
Porque existia um mundo gigantesco ali que ele tinha as dores, mas ele não sabia quais eram prioridades ou quais se tornariam prioridades com o tempo. E hoje com a IA, você além de descobrir a dor do teu cliente final, que você pega ali, por exemplo, na GoTo lá, as nuvens os tópicos, né, as nuvens em si ali, na análise de sentimento da IA, você já tem aquilo ali na hora, sabendo um resumo, sei lá, de um volume de um cliente qualquer ali, umas 50 chamadas por dia, um exemplo, que você jamais conseguiria ouvir essas 50 chamadas. Exatamente. Como você vai fazer uma análise ali, você pega 2, 3 chamadas, você vai se basear em 2, 3 para um todo, não tem como, você não sabe se era aquele problema. Pode coincidir dos 3 problemas serem os mesmos. E nas outras 47 ligações não tem absolutamente nada a ver. Exatamente. Então hoje a IA veio para quebrar uma parede ali, tipo assim, um obstáculo gigante, que era descobrir a real dor do cliente. E a gente ganha 2 coisas, né? A gente ganha em especificidade, ou seja, a gente é cirúrgico naquilo que a gente precisa interagir. Ou seja, eu consigo focar exatamente no atendente que está com dificuldade e sabendo qual é o problema que ele está tendo para conseguir finalizar aquele atendimento. E o segundo ponto que eu ganho é na capacidade. Então eu consigo aumentar a quantidade de demanda que eu tenho, mas ainda assim olhando, né, naquela questão específica quando necessário. Então a IA ela traz para a gente uma capacidade maior de tratar as demandas dos clientes e conseguindo ser muito efetivo naquelas demandas que precisam de uma atenção real. Né? Aí você entende outro ponto, né? Igual você comentou agora. Você pode ver por agente ali. Hoje o maior problema, acredito que é de grande maioria das empresas, é a questão pessoas. Então, falando em atendimento ao cliente, tudo está relacionado a pessoas. Então, o cliente tem um problema, ele vai falar com uma pessoa. Pode chegar através de uma IA, mas vai acabar em uma pessoa para solucionar. Se essa pessoa for uma pessoa que não é qualificada ou que não passa segurança para o cliente ou não está tendo um bom dia e acaba repassando ali uma dor dela que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho para o cliente final, acaba que às vezes a culpa de um cancelamento ou o problema do cliente nem é a própria solução ou o que está acontecendo ali, mas sim a pessoa que atendeu esse cliente foi o que agravou o problema. Exato. E se a gente imagina o dia a dia de um gestor de operação de atendimento, olha a dificuldade, né, que ele tem no dia a dia, porque ele tem muitas vezes uma equipe grande, com um volume grande de chamados, né, de atendimentos acontecendo. Como que ele consegue saber como é que está a efetividade de atendimento de cada colaborador dele? E mais, né, como é que ele consegue saber como que está o desempenho de cada um? Então, a solução da GoTo, por exemplo, a gente consegue em tempo real avaliar os atendimentos e focar na resolução, que é o que tu estava falando, ao mesmo tempo que a gente consegue comparar colaboradores. Então, eu consigo em tempo real saber, olha, o Wanderson está com 30 atendimentos, desses 30 atendimentos o tempo médio dele é de 10 minutos e ele não tem nenhuma demanda que está sendo de rechamado. Quando eu olho para o Flávio, por exemplo, o Flávio tem 50 atendimentos, o tempo médio de atendimento dele é de 3 minutos, mas 50% disso são clientes que estão voltando. Ou seja, o Wanderson ele usa um pouco mais de tempo para falar com os clientes, mas ele é mais efetivo e trata os problemas numa conversa só. O Flávio ele é mais rápido? Mas ele tem um volume maior porque tem muita gente voltando para tratar um problema que ele ainda não conseguiu resolver. Agora, um gestor conseguir ter isso online, na mão, se não tiver uma boa ferramenta, que é o que a gente estava conversando, ele fica muito refém do que ele consegue enxergar. Eu acho que, para além de uma ferramenta, o Wanderson tocou num ponto muito importante. Para mim, é o ponto mais importante de todas as empresas, que é o quê? Pessoas. Se eu não me engano, Simon Sinek fala a famosa frase: negócios são feitos de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Exato. E eu vejo hoje essa grande dificuldade em entender de pessoas. Porque nesses anos trabalhando com tecnologia, eu fui entendendo que, cara, no final das contas, aquele cara que tá pé da vida, assim, xingando você aos montes lá na operadora de telefonia, o problema dele com a telefonia pode ser irrisório, mas ele pode estar bravo porque esse problema com a telefonia, às vezes a internet dele caiu, o telefone dele não estava funcionando, a mulher dele estava brava porque ele não atendeu o telefone, que não sei o que, dele teve um dia difícil, e é coisa atrás de coisa gravando no dia dele que a gente nem consegue imaginar, que daí faz ele ficar nervoso e desconta em você. É perfeito, essa colocação é perfeita. E, cara, a gente separar, a gente enquanto atendente, separar, não, esse cara ele não tá bravo comigo,
ele tá bravo com o dia dele. Ele tá bravo porque as coisas... Porque o mundo não é bom nem ruim inerentemente. O mundo é o mundo, cara. É como a gente olha para ele que vai mudar. E no final das contas, se eu consigo entender enquanto pessoa, enquanto atendente, que esse cara não tá bravo comigo, eu consigo acalmar ele primeiro. Ok, te acalmei, agora vamos entender o seu problema. E aí a gente entra num ponto, né? Pessoas são muito importantes. Mas, para essas pessoas, por mais qualificadas que sejam, igual o Wanderson estava falando, elas desempenham um bom papel e essa operação seja um sucesso, a gente precisa de outros 2 fatores, além da ferramenta e das pessoas. Processos e um bom treinamento. E eu queria entrar nesse tema agora de primeiro processo, dar uma pincelada sobre o processo, porque é muito amplo a gente falar de processos, né? Mas dar uma pincelada assim, cara, processos de atendimento ao cliente, como que está hoje em dia, né? Como você vê hoje em dia, se tem alguma leva assim de empresas, por exemplo, no TI, eles estão tendo algum método similar, os processos estão seguindo uma mesma linha parecida, e da gente entrar também na parte do treinamento, que eu acho que é muito importante. Sim. Do ponto de vista de processo, a gente começou falando sobre a evolução do atendimento ao cliente, né? E eu acho que o processo foi o que nos fez amadurecer nesse ponto. Então, hoje eu enxergo que a gente tem empresas com muito, muito bons processos, bem estabelecidos, que fazem parte da cultura das empresas, e isso garante que a gente, né, consegue ter bons resultados de atendimento. A gente está num período, né, em que se fala muito sobre comunidades, né, comunidades de venda, comunidades de suporte, e eu vejo que a gente conseguiu chegar num momento hoje de mercado, porque isso não é só do atendimento a cliente, de venda, de prospecção, de RH, as pessoas estão trocando informações, elas estão dividindo o segredo do sucesso. Então eu vejo comunidades de atendimento ao cliente, por exemplo, dizendo, olha, eu olho essa métrica, essa aqui, tal métrica eu acompanho aqui num período quinzenal ou mensal, e as pessoas vão abrindo, né, a forma como elas estão gerindo, e isso está fazendo com que todo mundo, né, no mercado consiga amadurecer de forma conjunta. Isso é bom porque as empresas evoluem, isso é bom porque os clientes acabam tendo um melhor atendimento nas suas, né, necessidades e demandas, e as empresas que oferecem ferramentas, elas conseguem também entregar ferramentas que fazem mais sentido, porque a gente sai de um perfil de ferramenta genérico, que é aquela ferramenta que faz tudo, mas ao mesmo tempo também não faz nada, e a gente vai para ferramentas que conseguem atender o ponto de dor daquela empresa e direcionar rapidamente através da solução que ela está propondo. Então, eu acho que os processos são fundamentais. A gente evoluiu na questão de entender quais são as métricas necessárias. Antes a gente olhava basicamente era a quantidade de tickets abertos, era o tempo médio de atendimento, chamada em espera, e a gente começou a olhar para outras métricas, né? Uma taxa nova de compra, o crescimento de receita da base, o próprio churn, né, que no passado não se olhava para o quanto que eu estou perdendo versus o quanto eu estou ganhando na mesma operação, porque antes tu tinha 2 setores, né? O de suporte, que se preocupava em não perder cliente, e o de vendas, que se preocupava em trazer clientes novos. Agora, como que eu olho isso como um todo, né, e garanto que a minha operação ela é uma coisa só? O cliente que eu estou trazendo, eu preciso trazer ele bem para que eu não perca ele ali na frente. Então, essa conversa entre as áreas e que vai gerar processos, eu acho que ela é fundamental, e a gente chegou num momento muito bom de mercado. Cara, com certeza. E agora, quando a gente pensa sobre pessoas de novo, né? Essa pessoa precisa aprender esse processo quando entra na empresa, portanto, ela precisa de treinamento. E na sua experiência, com esses quase 20 anos aí, como e quando, né, a gente pode dar um treinamento adequado, como a gente faz esse treinamento bem adequado, e aí eu acho que a gente pode estender não só para atendimento ao cliente, mas para todas as áreas. Eu acho que a gente precisa de um treinamento constante, não só para um novo funcionário, para ele pegar a cultura da empresa, os processos que a gente tem ali dentro, mas como ele quer, como os diretores querem passar a imagem da empresa. Porque, cara, a equipe de marketing pode fazer o melhor anúncio do mundo, mais bonito que for. A imagem que a empresa vai passar é como ela atende o cliente. O que o pessoal chama a cultura, ela mastiga a estratégia no café da manhã, né? Exatamente. Não adianta ter a melhor estratégia se a cultura da empresa não acompanha ela. Eu acho que é um desafio,
Por muito tempo estive na área de treinamento, né? Foi um dos caminhos que eu acabei passando. Amo a área de treinamentos. Ainda hoje, né, com meus próprios parceiros, eu, quando necessário, treino o pessoal nos produtos, nas atualizações, porque eu acredito muito que a gente precisa sim garantir um patamar mínimo de conhecimento, de entendimento, que vai resultar em a gente ter uma boa cultura, né? O treinamento, ele é um tijolinho da cultura empresarial. Mas dentro dessa evolução que a gente está falando, que tem acontecido e tal, também tem uma evolução na jornada de aprendizado corporativa, né? O pessoal fala aí do Long Life Learning, por exemplo, né? Que é, cara, tu fazer um treinamento em uma determinada ferramenta não garante que tu vai saber ela pro resto da vida. E mesmo que tu saiba, não garante que tu vai resolver os problemas do futuro com essa ferramenta. Então tu vai ter que estar constantemente aprendendo, se reciclando, buscando coisas novas. E eu vejo que hoje a gente tem falado muito, no Brasil ainda está recente esse movimento, mas ele está evoluindo bem, que é o movimento de Sales Enablement, que basicamente eu não tenho mais o treinamento como uma questão pontual. Adquirimos uma ferramenta X, vamos treinar a equipe. Lançamos um produto Y, vamos treinar a equipe. Não, é uma visão holística de treinamento. Eu preciso saber quais são os treinamentos que são recorrentes, quais treinamentos que são pontuais, quais treinamentos que eu vou ter uma cadência, né, de acompanhamento, e mais do que isso, como que eu vou gerar essa experiência de aprendizado. Porque antes treinamento botava todo mundo numa sala, treinava, algumas vezes tu fazia uma prova para tirar uma certificação ou não, e tava o pessoal treinado. Hoje em dia a gente já não faz mais assim, né? Principalmente quando a gente fala de Sales Enablement, tu trabalha com alguns treinamentos que são treinamentos formais, mas depois tu gera pílulas de conhecimento, aí depois tu gera quiz para o pessoal participar, tu dá uma gamificada, né? Gerando algumas premiações ali para o pessoal testar o seu conhecimento. Então eu vejo que a gente evoluiu também nessa parte do treinamento, não só falando do treinamento em si, mas de como eu vou habilitar a minha equipe, que é o que significa o Sales Enablement, né? Como que eu vou habilitar a minha equipe a estar melhor preparada para vender, suportar e atender, né, o cliente, a minha base do mercado aí que eu estou trabalhando, a fatia do mercado que eu estou trabalhando. E o treinamento ele entra com uma função, não vou dizer secundária, né, mas paralela a essa capacitação, que é motivar o pessoal. Porque com a gamificação que você falou, esses pequenos não, né? Esses certificados que você emite para o pessoal, é uma forma de você engajar o pessoal na sua cultura, dar conhecimento para eles e também motivar. Uhum. Eu, por exemplo, faço parte de uma comunidade de vendas, né? A Rapport, a galera é fenomenal. E, cara, o mais legal é que tem treinamento constante lá para os vendedores e tem uma comunidade em que o pessoal se ajuda a se motivar. Então, é aquilo que você falou agora há pouco ali sobre processos. Eles falam muito sobre ferramentas, atendimento ao cliente, novas metodologias, indicação de leitura, tudo mais. E aí, cara, quando você está perdendo a motivação, você está no mês 1 e você fala, putz, cara, hoje não vou ligar para ninguém, não. Cara, hoje eu vou só mandar e-mail, sabe? Aí vem a galera lá, compartilha ele, pô, piazada, olha aqui o que eu fiz. Testei um modelo de e-mail novo, fiz uma ligação com o cliente e tal, estou tentando alcançar um novo tipo de empresa. Aí você dá uma motivada, porque você vê o pessoal ali no mesmo desafio que você não se sente sozinho. Então, quando você tem um treinamento recorrente, você aproxima as pessoas ali faz uma comunidade, né? Aproxima elas e mantém elas engajadas. Uhum. Porque a pior coisa que você pode ter, cara, é um cara que vai atender o seu cliente e ele fala assim, alô, é terrível. Aí, cara, pode esquecer. O cara que estava nervoso vai ficar 3 vezes mais nervoso. E passa pelas pessoas, que é o que tu estava falando antes, né? Eu acredito muito que a gente precisa ter as pessoas... Tem uma frase do Falcone que ele fala isso, né? Que a gente precisa entregar o resultado com a equipe fazendo o que é correto. Então, a gente precisa ter as pessoas certas e fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu, quando estava na operadora, por exemplo, naquela época eu estava me aventurando em garantir uma redução de churn, não foi uma ou duas, foram algumas dezenas de vezes que eu estava na mídia social, LinkedIn, alguém ia lá e reclamava, porque não sei o quê,
a empresa tal tá assim, não resolve. Eu chamava a pessoa, falava, ó, posso tentar te ajudar? Ah, mas o que tu faz? Não, eu trabalho na empresa, não sou responsável pela área, mas eu queria te ajudar. Deixa eu entender. E aí eu batia nas portas, batia na porta do marketing, batia na porta do atendimento para saber como eu podia direcionar. Por exemplo, teve um cliente uma vez que ele queria cancelar um serviço inteiro da empresa dele. E aí eu falei, pelo menos me conta, né? O porquê, qual é o motivo? Ele falou, cara, porque tem uma parte na minha casa que o sinal não pega. Eu falei, pô, uma parte. Mas na empresa funciona. Não, mas na minha casa não pega, não sei o que, eu vou cancelar. Eu falei, ó, tu deixa eu mandar um engenheiro aí na tua casa? Não, mas vai mandar um engenheiro, vou mandar um engenheiro de rede. Deixa. Falei com o pessoal de engenharia, naquela época, depois de tanto apanhar, eu comecei a ter bons relacionamentos com as áreas internas. Falei com a engenharia, falei, cara, eu preciso só que mande um engenheiro lá para fazer medição de sinal dentro da casa do cara. Eles toparam, mandaram o engenheiro lá, o cara me ligou da casa, o cliente estava lá para receber ele. Aí o engenheiro começou a medir sinal, mede daqui, tava perdendo potência de fato, tinha um problema. Aí o engenheiro me ligou e disse, cara, tá com problema mesmo, mas acho que dá para resolver. Se eu inclinar, daí tem uma questão de inclinação, né, da antena, 2 graus eu vou cobrir aqui, papapá, vou fazer agora e vou testar. Ele fez, testou, funcionou. O cliente me ligou, ele nunca elogiou tanto a empresa, dizendo, cara, eu não acreditava que tu ia mandar um cara aqui, pô, era um problema meu, pessoal. Agora, e aí o cara falou bem, recomendou para outros clientes. Uma pessoa pode mudar, muitas vezes, um resultado da empresa. E por isso que eu acredito que o que tu falou é perfeito. A gente precisa ter as pessoas certas, fazendo o que é certo, para conseguir gerar o resultado. Cara, no final, o cliente ele só quer ser ouvido. Exatamente. Você em si não resolveu o problema dele. Quem foi lá, no final dos contos, resolveu foi o engenheiro, que era o cara que entendia a parte técnica, né? Mas o fato de você ter ouvido ele, ter tentado ajudar, mudou tudo. Isso me lembrou uma coisa que aconteceu semanas atrás ali na Lopen. Pô, cheguei para trabalhar, 8h30 da manhã, abri o computador, já começou a tocar o telefone. Eu falei, opa, começou cedo hoje, né? Vai vir, o cara vai... liga cedo. Vai pedir para assinar o contrato agora, né, cara? Cara, eu não vou falar o nome da empresa e tal, mas é um cliente nosso, ele ligou, cara, ele tava com a voz assim, escuta aqui, eu tô tentando falar com a equipe de tal, de fulano de tal, ninguém tá me atendendo, o programa tal tá fora do ar, e eu falei, bom dia, tudo bom, tal, me explica o que tá acontecendo. Ele falou, cara, é o seguinte, aí ele começou a contar a história dele, eu entendi por que ele tava nervoso. Olha a que ponto chega a ferramenta em questão, é uma ferramenta de gerenciamento de TI, né? E ele usa essa ferramenta não só para gerenciar as máquinas da empresa dele, mas também para acessar e fazer suporte quando precisa. E a empresa dele é uma empresa de logística, de navios. Tinha um navio no Porto de Santos, parado, porque o cara da guarita, né, que era da empresa dele, não estava conseguindo acessar a plataforma para liberar o navio. E o navio estava parado. E ele precisava da ferramenta para acessar a máquina e ver qual era o erro. Por conta da ferramenta estar fora do ar, uma ferramenta por um valor irrisório comparado a um navio estava preso há 1 hora no Porto de Santos. Cara, olha onde que chega a situação. Aí eu falei, putz, faz sentido o cara estar nesse nível, né, cara? Quanto de prejuízo é 1 hora parado de um navio? Na hora, eu tava com o técnico de suporte ali do meu lado, falei, viu, dá uma olhada se o sistema tal caiu dele. Putz, cara, caiu, acabou de sair um reporte aqui e tal, mas já estão resolvendo. 40 minutos resolveu. Ele me chamou no WhatsApp e tal, cara. Aí eu fui falando com ele, mandei um oi no WhatsApp enquanto estava com ele no telefone. E daí eu falei, o pessoal já está resolvendo, realmente está fora do ar, mas eu vou te liberar uma licença de teste de uma outra ferramenta que essa está funcionando, você pode acessar lá dele. Pô, cara, muito obrigado por ter me ouvido, me ajudou demais. Quando tiver voltado do ar, me avisa lá no WhatsApp fazendo um favor, cara, me ajudou muito, tchau, obrigado, tenha um bom dia, uma boa semana, que Deus te abençoe. Começou a falar, não, muito obrigado também, cara. Mas é exatamente, é impressionante, assim, a gente ficaria surpreso se a gente fizesse o exercício de, toda vez que um cliente, né, vem com uma reclamação, principalmente, a gente deixa ele falar tudo e no final a gente fala, eu entendi que tu tá com um problema, acho que realmente é complicado, posso tentar te ajudar? Porque daí tu sai daquela posição de, não, porque eu vou aqui, eu tenho que te atender. Não, eu quero te ajudar, posso te ajudar. Mas para te ajudar eu vou ter que pedir tal informação, para te ajudar eu vou ter que falar com tal setor.
Eu já tive experiência, por exemplo, e isso me ensinou muito quando eu trabalhava com atendimento, de uma cliente, ela virar para mim e falar assim, olha, muito obrigado, eu só precisava saber o que está acontecendo. Eu sei que tu não vai resolver agora, entendi que vai levar um tempo, mas eu só precisava de uma atualização. Então, às vezes, a gente só fazer o que tu fez, mantém o cliente atualizado, abre um canal com ele no WhatsApp, ou liga para ele a cada 30 minutos, mas deixa ele sentir que aquilo que para ele é importante, também virou importante para ti e tu tá trabalhando para resolver. E muitas vezes a gente pode acabar demorando, mas a gente mostrando para o cliente que aquela demanda dele ela é importante para a gente também, a gente muda a percepção dele com o que a gente está oferecendo de serviço. Aí vem algo muito importante também, a questão do follow-up. Então, ouvir o cliente, beleza, o teu problema não vai ser resolvido agora, mas dali 20, 30 minutos você repassar para ele, olha, é urgente, a gente está cobrando retorno, está sendo analisado, estão resolvendo e tal. Passar um follow-up, porque você atendeu o cliente, falar vai ser resolvido, mas você nunca mais retornar para ele, volta naquela situação que você deu exemplo. Que o cliente volta a retornar para a mesma pessoa para saber o que aconteceu. Exatamente. Se vai ser resolvido ou não. E quando você avisa, acabou de ser resolvido, testa, para o cliente é uma sensação de alívio. Exato. Porque assim que foi resolvido, você avisou o cliente. Então ele vai testar agora, não está resolvido. Cara, então espera mais 5 minutos que eu vou ver. E em 5 minutos volta a solução. E aí a gente acaba pulando para uma questão que é o multicanal, né? Porque que volta em ferramentas, né? A gente já falou algumas vezes aqui sobre ferramentas, mas clientes diferentes querem ser atendidos por canais diferentes e às vezes o mesmo cliente quer ser atendido por vários canais, né? Ontem ainda estava conversando com um pessoal e eu perguntei assim, quem aqui nunca abriu um chamado com uma empresa no telefone, no webchat e no WhatsApp e quando, né, os três te atendem, tu fica com aquela cara e agora com quem que eu falo, para quem eu respondo? E às vezes o atendente pergunta, mas eu já tenho aqui 2 protocolos em aberto, e daí tu fica, pois é, minha esposa abriu um aqui por engano e tal. Eu fiz isso recente, abri no Instagram também daí, no Instagram, e-mail, WhatsApp, telefone. Então, mas é interessante, porque se a gente sabe que tem esse comportamento, a gente tem um desafio e talvez até uma missão, né, pensando em entregar o melhor serviço de atendimento para o cliente, de oferecer múltiplos canais. E quando a gente olha, porque daí a gente está falando assim, pessoas, atender bem o cliente, manter o cliente informado e dar para ele a ciência de que o problema dele também virou um problema nosso. Beleza, isso é uma coisa. A ferramenta é eu garantir que o cliente vai conseguir se comunicar comigo a qualquer momento dentro do formato que ele quer. Se for por Instagram, vai ser Instagram. Se for por ligação, se for pelo WhatsApp, eu vou garantir que ele vai ter o canal para conversar comigo. Essa é a ferramenta. E a gente tem o processo. Né? É o como que eu vou fazer essas coisas convergirem para eu ter um entendimento da quantidade de vezes que eu já falei com o cliente, as informações que ele já recebeu. Então, eu tenho uma ferramenta que garante essa multicanalidade. E que o meu atendente ele consegue ter o histórico e acompanhar as coisas que estão sendo tratadas com o cliente, ela acaba fechando um arco que é o arco do bom atendimento. Né? E a gente entra num ponto que a gente não pode deixar de falar, que é a questão da integração. Porque você pode ter 35 ferramentas excelentes na sua empresa, cada time usa uma mais perfeita do que a outra, todas funcionam muito bem, mas sem nenhuma conversa, não adianta nada, cara. Porque, vamos supor ali, o Wanderson falou, abri um chamado no e-mail, no Instagram, Facebook, WhatsApp, sinal de fumaça, mandei correio. E daí numa empresa integrada, ela vai ver, aqui ó, o Wanderson ele abriu um ticket aqui. Mas é o mesmo Wanderson abriu outros 3 aqui. Então, é sobre o mesmo assunto, tá tudo integrado, a mesma pessoa vai cuidar. Uhum. Não está integrado, você pode ter lá 4, 5 pessoas tratando sobre o mesmo assunto com a mesma pessoa e às vezes dando respostas diferentes. Exatamente. Então você tem ali várias perdas, né? Falando de dinheiro mesmo. Uhum. Cara, quanto que custa o tempo dessas 5 pessoas falando com um mesmo cliente e o que representa cada uma falar de um jeito? E o cliente vai ficar, no Instagram falaram uma coisa, agora no WhatsApp falaram outra. Exato. O que está acontecendo aqui? O cara vai ficar, mas que empresa é essa? Que nem concordo com o que estão falando, não estou entendendo. Só que aí vem mais um outro ponto, que hoje tem várias soluções no mercado que fazem a mesma coisa. Só que quantas soluções te ajudam a implantar ela na empresa? É verdade. Porque, por exemplo, por que eu fui acionar essa empresa em vários canais? Porque nenhum dos canais eu fui atendido na hora. Eu fiquei esperando, eu liguei no telefone e fiquei 40 minutos esperando. Então o telefone não vai funcionar. Uhum. Então eu mando e-mail, vou ser atendido daqui 2, 3 dias.
Então, tem alguém, será que olha o Instagram? Tem alguém que olha o WhatsApp? Então, assim, ter vários canais é essencial, ter vários canais de atendimento, porém, ter um caminho simples para que o cliente seja atendido. Se eu tenho um problema, por exemplo, com uma fatura, eu quero falar com o financeiro. Então, se eu mandar o WhatsApp, selecionar financeiro, cai lá. Se eu liguei no telefone financeiro, cai naquele setor. Exato. E hoje muitas empresas dificultam esse acesso. Você liga, você passa por uma hora que você fica lá 10 minutos, passando por vários setores até chegar em quem você precisa falar. Ou muitas vezes tu cai, né? Pelo tempo Ou você de cai no espera. meio do caminho. Ah, vou te transferir para outra hora, porque não é nesse telefone. Tá bom, então em qual que é? Ah, no outro. Aí você liga, o outro não funciona. Exato. Então, assim, você tem um caminho a seguir, só que é um caminho muito difícil em grandes empresas. E é algo que tem que ser trabalhado também. A gente tem um consultor de solução que é o Newton, vocês conhecem o Newton, Sim. né? Aham. E ele fala isso com certa frequência nas apresentações, né? Atender múltiplos canais é diferente de tu ter uma solução multicanal. Então, tu ter lá uma conta no Instagram, tu ter um canal de e-mail, tu ter uma telefonia, mas trabalhar com elas de forma isolada é diferente de ter uma solução única, com todos os canais conectados, aonde tu vai conseguir enxergar todo o histórico do atendimento de forma facilitada, simplificada. Então, essa é uma frase que eu gosto muito que ele fala, né? Tu atender em múltiplos canais não é a mesma coisa de ter uma solução multicanal. Acho que esse é um ponto que entra dentro desse ponto de ferramentas, que é o desafio, né, de quem trabalha com E atendimento. utilizar toda a solução como um todo. Então, você tem lá uma solução, por exemplo, que é multicanal. Uhum. Mas você vai lá, você utiliza só o WhatsApp que tem ali. Você não utiliza o Facebook, Instagram. Ou você utiliza só um pedaço, uma funcionalidade que tem ali naquela ferramenta. Foi o motivo que você comprou. Mas você tem ali um universo ali dentro que faz sentido para a tua empresa. Só que ninguém te apoiou no configurar essa ferramenta. Exato. Ninguém te dá um treinamento, Isso, né? ninguém te E às treinou, vezes- ninguém te explicou, né? E aí às vezes tu julga a ferramenta como sendo ruim, mas não, é uma ferramenta boa, só que ela não foi bem apresentada ou bem implementada. Né? Ou tem um Justamente. propósito diferente do que você precisa. É. Porque às vezes é muito comum, né? Pra eu fechar uma venda, a minha ferramenta que é de gestão de TI, ela atende telefone? Atende, Tudo Aí qualquer atende. coisa. Essa qualquer- galinha voa? Voa. Ah, mas eu comprei, mas ela só voa daqui ali. Não, mas joga em cima do prédio pra tu. Não, mas peraí, mas eu não tenho prédio. Tem um Aí, consultor aí na tu Lopen tem que dizer que a usa isso. ferramenta tem que ser do jeito que tu usa. Não, mas tem um consultor na Lopen que ele dá um exemplo que o dia que ele falou na reunião, todo mundo caiu na gargalhada. Ele falou assim, o cliente falou que usava determinada solução lá. Ele falou, essa solução é muito boa, ela é como se fosse um pato. Ele não anda bem, não nada bem e também não voa. Mas faz tudo, né? Faz tudo, só que não faz nada bem. Foi o melhor exemplo que eu escutei ali de definição de uma solução que faz tudo, mas não faz nada ao mesmo tempo. Exatamente. Cara, e aí a gente entra num ponto que eu acho que é um dos mais cruciais aqui da nossa conversa, que é o quê? Atendimento ao cliente gera faturamento. Não é tão perceptível assim, porque às vezes você fica, pô, como que o cara está atendendo ao cliente ali? O cara já é cliente, já está pagando. Como que isso gera faturamento? Queria um pouco da sua opinião, depois eu dou meus 5 centavos ali, complementando se eu puder. Mas, cara, um bom atendimento, ele, primeiro, fideliza um cliente, né? O cara que estava com raiva ali, no seu exemplo mesmo da operadora, quantos clientes deixaram de sair? Você fidelizou vários clientes, mas ela abre portas para impulsionar o faturamento. Então, queria que você falasse um pouco como que você enxerga essa relação entre um atendimento de excelência e o aumento do faturamento da empresa. Beleza. Eu enxergo que o atendimento ao cliente ele tem 2 desafios, né? É manter a receita atual e crescer a receita quando possível, né? A gente mantém a receita atual quando a gente não perde clientes, então a gente garantindo que a gente consegue ter uma boa manutenção do cliente da base. Isso passa por vários processos diferentes, né? Desde tu ter uma boa implantação ou um bom onboarding do cliente na tua solução, passando por tu ter touchpoints mapeados, ou seja, quais são os marcos que o meu cliente precisa atingir para garantir que ele vai ter uma boa usabilidade, um bom atendimento dentro da solução que eu ofereço. E a gente acaba depois culminando para como é que eu consigo pegar esse cliente, que agora ele já está bem estabelecido, está na base, e eu aumento a receita dele. Esse aumento de receita eu posso derivar de algumas formas. Eu posso aumentar a receita desse cliente oferecendo novas soluções. Eu posso crescer a receita oferecendo funcionalidades extras que eu tenho e que ele ainda não contratou. Ou digamos que é aquele cliente que ele comprou exatamente o que precisa. A gente vê isso muito no
no PME, né, o cliente pequeno e médio, eles compram já a solução certinha ali, não é um cliente que tem uma previsão de crescimento muito grande. Mas como é que eu cresço a receita então com esse tipo de cliente? Aí vem uma outra possibilidade que é trabalhar indicações. Então, se eu garanto que eu tenho um processo de atendimento que ele está fidelizando o cliente que eu tenho na base, e esse cliente não tem possibilidade de crescimento, porque ele está no momento, né, na plenitude que ele tem ali dentro do que eu posso oferecer, eu posso pegar esse cliente e dizer, né, como é que está o atendimento? Tá legal, está satisfatório? Não, tá ótimo, estou gostando aqui. Não quer me recomendar um outro cliente, né, uma empresa que tu tenha relacionamento, um colega teu, e muitas vezes isso acaba me ajudando a gerar uma nova receita. Então, eu entendo que o atendimento de excelência ele vai nos evitar perder receita por clientes que saem da base, o churn, e vai, na contrapartida, também nos ajudar a aumentar a receita com venda nova ou indicação de novos clientes. Agora você falou uma palavra que é a chave de tudo, que tudo está ligado a essa palavra, que é relacionamento. Então, você vai ter novas receitas a partir do teu relacionamento. É o relacionamento que vai te gerar indicações. É ele que vai fortalecer e vai trazer um lead ali muito mais qualificado. Se um cliente meu fala para outra empresa que é colega dele, cara, eu comprei da Lopin, fui muito bem atendido, esse cliente vem sem nem pensar duas vezes. Exatamente. Ele já vem decidido que ele quer comprar com a Lopin, que ele não vai olhar para mais ninguém, porque ele tem um colega que é bem atendido. Eu tive uma experiência recente, a gente teve num evento, e é um evento que eu tive no mesmo evento no ano anterior, e agora em dezembro de 2024 a gente teve de novo no evento. No evento anterior eu conversei, um advogado, ele tem um escritório de advocacia, em torno de 10 usuários ali mais ou menos da solução que a gente tem. E ele veio, conversou comigo, eu apresentei a ferramenta, ele gostou muito, falou que era isso que eu queria, aí ele foi, contratou, fez a implantação e nunca mais eu vi ele, né? Inclusive ele acabou fechando com um parceiro que não era meu. Aí beleza, passou o tempo, agora eu estou no evento, quem é que aparece no stand lá? O advogado. Flávio, e aí, tudo bem e tal? Aí eu, como é que tá? Eu me lembrava que ele ia sair de férias, quando a gente falou na vez anterior. E como é que foi as férias? Nunca mais falou comigo. Ele, não consegui, mas cara, tá funcionando tudo, beleza. Mas deixa eu te apresentar aqui o fulano. Me apresentou um rapaz que tava com ele. Ele tem um escritório de contabilidade e eu tava falando da GoTo aqui pra ele. Eu falei dessa funcionalidade. E eu fiquei parado no stand olhando assim. Ele vendendo pra você. E ele falando todas as funcionalidades. Não, porque dá pra fazer isso, que tu pode usar no celular. E eu parado olhando assim dele no final. Daí eu trouxe ele aqui, Flávio, pra tu apresentar pra ele a GoTo. Eu falei, não, mas não precisa. Apresentar o quê, né? Tu ficou com alguma dúvida aqui do que ele te falou? Não, cara, é tudo isso. Eu falei, é tudo isso. Ele usa, ele tá te falando. Não, então como é que a gente faz? E aí a gente já encaminhou uma venda ali. Então o cliente satisfeito, muitas vezes, ele vai te poupar o trabalho, inclusive porque ele vai vender para outra pessoa. Então, esse atendimento de excelência é o que no início eu comentei, né? Antigamente o pessoal não botava, as empresas não botavam dinheiro no atendimento. Era um custo que eles achavam desnecessário. Hoje em dia a gente sabe que o custo do atendimento, ele paga muitas vezes o custo de aquisição de novos clientes. Né? Exatamente. E entra um ponto que eu tenho visto nos últimos anos, antes eu não via muito esse movimento, mas tem um cara que eu conheci em São Paulo alguns anos atrás chamado Carlos Busch. Hoje ele publica bastante conteúdo no Insta, no LinkedIn, tá ganhando um nome. Cara, ele é um cara fantástico. Eu lembro que quando eu conheci ele estava dando um treinamento justamente sobre empreendedorismo, atendimento ao cliente e tudo mais. Cara, e a frase-chave de todo o treinamento dele era: seja interessante, não interesseiro. Se você chegar para falar com o seu cliente, o cliente da base, que nem você falou, o cliente está na base, ele pode gerar nova receita através de uma expansão do mesmo produto, da compra de um novo produto, indicação. Se você chegar nele já com essa intenção, tipo, não, vou tentar jogar outro produto lá para ele. Hoje é o dia do upsell. Hoje é o dia do upsell, hoje é o dia do cross-sell. Cara, ele vai saber. Ele vai... Cara, como é que tá as coisas aí? Já pensou em usar outro? Cara, por que você quer me vender? Fica chato. Agora não, você entra lá querendo ajudar. Como é que tá a usabilidade? Tá gostando? Ficou com alguma dúvida recentemente? Teve atualização, você ficou sabendo? Legal, cara. Você vai envolvendo, você vai ajudando ele. Sem você perceber, a venda acontece. E é uma venda muito mais qualificada. Então, você ser interessante para o seu cliente gera muito mais receita. Mesmo que no início pareça que não. Porque o cara que ele é interesseiro, às vezes ele até força uma venda
parece que ele até traz mais resultado a curto prazo. E às vezes ele come algumas etapas, né? Eu já vi acontecer do pessoal querer oferecer uma funcionalidade nova e receber um feedback no sentido de: meu amigo, mas tu viu que eu tô com um chamado em aberto com um problema tal? Perfeito. Ah, não vi. E aí, pô, acaba virando uma ligação de reclamação, a percepção do cliente já fica ruim porque estão oferecendo alguma coisa para ele quando ele está no meio de um problema. Então, de fato, o cara interesseiro, ele olha muito para a prioridade dele, que é vender. O interessante não, ele sabe exatamente o momento que ele vai oferecer alguma coisa para o cliente e mais do que isso, né? Ele sabe o porquê. Por que eu vou oferecer essa funcionalidade para o cliente? Será que agora é o momento? Será que faz sentido para ele? Né? Então, acho que é uma frase que faz muito sentido. E vem muita questão de análise de cenário, que a gente prega muito na Lopen. Não é só você apresentar um portfólio, mas você entender o cenário do cliente como um todo. O que é a operação dele, como ele atende um cliente, como que a empresa dele trabalha. Para você saber se algo faz sentido para ele, se há uma dor dele latente ou não, que vai possivelmente se tornar uma dor, mas você oferecer soluções que fazem sentido para ele. Então volta naquele tema, não empurrar uma venda, mas você mostrar, olha, a gente tem soluções que se encaixam no seu cenário, a gente tem outras empresas que utilizam. Então, uma hora que você precisar, você sabe que a gente tem. Mas você entender realmente a operação, que faz sentido. E a gente tem um aspecto que, pelo menos eu prezo muito, que é a honestidade, cara. Você está falando com o cliente, eu acho muito importante você ser sincero, porque às vezes ele está olhando uma ferramenta com você, ou alguma funcionalidade em específico, que ele acha que vai resolver aquele problema dele. Mas às vezes esse problema é como isso aí no médico. Pô, tô com febre, preciso de um remédio para febre. Às vezes essa febre é um sintoma de alguma outra doença que você tem, então você precisa tratar essa doença. Então é importante você ser honesto com ele e falar, cara, essa ferramenta vai te atender? Vai. Porém, eu acho que a gente precisa olhar para outra coisa primeiro. Ou às vezes até um caso de, cara, essa ferramenta é uma Ferrari. Você precisa de um Jeep, porque você faz trilha. Tipo, a Ferrari é mais bonita, chama mais atenção. Pô, a Ferrari, né, cara? Você coloca aqui a chave na mesa e tal. Tá, mas você precisa de um Jeep. O que a Ferrari vai te adiantar? Você precisa ser honesto com ele e abrir o jogo. Falar, cara... Ou então, cara, o que a gente tem não é o foco. Posso até te atender, mas não é o objetivo da ferramenta. Você não vai se sentir muito bem atendido. Porque o nosso propósito é outro, né? Você precisa ser honesto com o seu cliente. Ela vai te servir como um PMV. Ela vai te servir como um mínimo viável. Para você estar utilizando um provisório e depois acabou. Ele vai embora até achar outra solução. Mas você também pode ser sincero, igual você comentou, de ser honesto. Então, olha, felizmente a solução não atende. No futuro, a gente pretende fazer isso e tudo mais, mas ela não te atende. Mas eu tenho um conhecido, eu conheço outra solução que pode te ajudar. Os vendedores que se baseiam em relacionamento e não em venda transacional, né? Eles fazem isso muito bem. Eu recomendo todo vendedor que quer evoluir na carreira de fazer exatamente isso. Olhar a necessidade do cliente e oferecer aquilo que é a necessidade. Eu já tive essa experiência algumas vezes. Eu já tive cliente, por exemplo, quando eu trabalhava com venda de tecnologia, que o cara chegava aqui, ó, quero comprar esse produto aqui, servidor tal, tantos mil, papapá. E como eu era especialista de produto, eu desenhava a solução, olhava, tá, beleza, mas para que tu vai usar? Ah, vou virtualizar, vou rodar um banco de dados assim. Ah, mas, cara, com esse equipamento aqui, pum, tu consegue fazer mais barato. E eu já tive feedback no sentido de, pô, mas daí tu não vai querer me oferecer o mais caro? Eu falei, cara, eu prefiro te oferecer o certo, mas eu posso te vender alguma outra coisa que tu precise. Como que está hoje a tua solução de backup? Como é que está hoje a tua solução de conectividade? Então, o cliente ele percebe que tu não está querendo só enfiar a goela abaixo uma venda. Tu está querendo pegar, sim, o dinheiro dele, né? A gente quer ganhar o dinheiro do cliente, é o nosso trabalho como vendas, mas tu quer pegar o dinheiro certo, no momento certo, e isso melhora o relacionamento. Cara, perfeito. E para finalizar esse tópico de aumento de faturamento que a gente está, queria que tanto o Flávio quanto o Wanderson compartilhassem, cara, que métricas é importante um gestor olhar? Como que eu sei que o meu atendimento está bom e, mais do que isso, eu sei que esse atendimento bom está me dando mais faturamento lá no final do mês? Eu acredito que o churn é uma métrica fundamental, eu saber se eu estou perdendo cliente e o motivo pelo qual eu estou perdendo. A segunda métrica eu colocaria como o incremento de receita, também é fundamental para que a gente saiba, né, se a gente está conseguindo aumentar não só a penetração de produtos, mas também o aumento de funcionalidades dentro do mesmo cliente.
eu diria que a recorrência aí depende um pouco do modelo, né? A gente tem alguns produtos que são vendidos via recorrência, alguns tu compra o produto com licença perpétua, mas a recorrência com que o cliente ele acaba demandando novas soluções contigo, né? Então, saber qual é o prazo. Eu vendo um produto que o ciclo dele é anual. Então, esse cliente ele está anualmente vindo comigo pedir uma cotação, ou de renovação, ou de um novo produto. Então, acompanhar essa recorrência. Que mais? Eu acho que seria isso. Olhar os clientes que eu estou perdendo, a receita que eu estou trazendo e o relacionamento que eu estou mantendo com ele nessa recorrência. E passa por ter bem estabelecido o que eu tinha falado antes dos touch points, né? Eu tenho que saber previamente qual é a expectativa de contatos que eu tenho com o meu cliente. É na venda, na implantação, depois de 3 meses eu faço um contato com ele para ver como é que tá. Porque se eu trabalho naquele modelo de falar com o cliente na venda e depois só lá quando ele for comprar de novo, ou na renovação, ou na troca do parque de máquinas, por exemplo, esse cliente daqui 1 ano, 2, 3 anos, ele nem lembra mais de mim. Ele vai provavelmente falar com outros fornecedores, inclusive. Agora, se é um cliente que eu tenho uma recorrência no relacionamento, com bons touchpoints, né, que façam sentido, porque não adianta também ficar ligando para o cliente a cada 3 dias, ele não vai querer saber de mim. Mas se faz sentido uma recorrência de contato, eu tenho certeza que quando chegar o momento de uma nova compra ou de uma renovação, ele vai falar, eu vou falar com o Flávio aqui, porque é ele que me atende dentro dessa empresa. Então, acho que isso faz sentido quando a gente fala de garantir essa receita e o aumento dela, né, através do atendimento. Né? O que eu iria incluir seria o LTV. Então, saber quanto tempo meus clientes permanecem na base. Então, eu posso ter ali o melhor produto, mas eu sei que os clientes geralmente permanecem de 7 a 8 anos na solução. Depois disso, eles migram. E aí vem a questão do churn, analisar motivos e tudo mais. E também a questão da frequência de compra. Então, igual você deu o exemplo, ele compra uma vez por ano. Ou, olha, eu consigo analisar, então, eu tenho clientes desse segmento que eles compram de 2 a 3 vezes no ano, mesmo o contrato sendo anual. Eles compram outro produto, ou é um produto que é licenciado por usuário e cada pouco ele está adicionando um usuário, mas eu preciso entender então, a frequência de compra. E aí, indo mais além, aí vem a questão do NPS. Então, entender ali se eu tenho já um bom relacionamento para conseguir ter um nível de pesquisa ali, consigo me trazer métricas para poder analisar. Então, eu tenho uma base de 1.000 clientes, ter 10 respostas não me adianta. Mas eu tenho um relacionamento com a grande maioria desses clientes, eu tenho lá uma quantidade X de respostas ali que vão me trazer digamos assim, uma base para poder ter uma noção do como está indo a solução, como está indo o atendimento. E também a questão dos touch points, que é realmente ali, acompanhar e reforçar. Olha, queria saber se você enfrentou algum problema recentemente, como está indo a utilização, se você acompanha as atualizações, se você sente falta de alguma coisa na solução, se quando você comprou a solução atendeu o que você buscava que ela atendia, se algo do seu projeto inicial mudou no decorrer do tempo. Então, acredito que é muita questão do acompanhamento. E às vezes muitas empresas falam, né? Mas eu não tenho o que falar com o meu cliente no meio do caminho, né? Vou ficar ligando para quê? Eu pego o exemplo da GoTo, por exemplo. A gente trimestralmente faz um evento de lançamento de novas funcionalidades. Só para a solução de comunicação, por exemplo, a gente lança no trimestre entre 10 a 30 funcionalidades, dependendo, né, do período. Então imagina que eu tenho 10 novas funcionalidades para conversar com o cliente. Essa semana, inclusive, a gente lançou uma funcionalidade que cobre uma necessidade de um cliente que fechou comigo ano passado. Ele topou fechar com a gente sem ter a funcionalidade e não estava previsto, não foi prometido para ele. Mas quando saiu, eu puxei o telefone e liguei para o parceiro e disse, cara, liga para o cliente agora, comunica para ele que ele vai conseguir fazer aquilo que a gente não tinha conseguido entregar. E é muito bacana quando tu liga pro cliente e diz assim, cara, lembra que eu te vendi a solução, que tava com, né, aquela funcionalidade não tinha e tal. A gente está agora lançando ela para ti sem custo, pode testar. Então, se a gente, né, tem um bom relacionamento com o nosso cliente e leva para ele esse tipo de notícia, a gente consegue melhorar esse relacionamento que vai culminar em uma boa receita. Né? E eu acho que você não necessariamente precisa ter um motivo comercial para ligar para o seu cliente. Você pode falar com ele sobre, cara, como é que foi o jogo do futebol lá. Porque se você conhece o seu cliente, você tem um pouco de noção das coisas que ele gosta, esse rapport que você tem com ele toda vez que você aborda gera essa intimidade para, primeiro, quando você for oferecer alguma solução para ele ou falar de uma funcionalidade, ele seja muito mais receptivo.
Segundo, ele seja sincero com você. Fala, Thomas, putz, isso aqui está muito caro, não tem mais condição. Ou, Thomas, Flávio, melhor dizendo, eu sou o cliente, você é o meu gerente de contas. Flávio, a nossa operação mudou drasticamente, entrou pessoas novas, os processos mudaram, o nosso foco vai ser outro, a solução não vai me atender. Ele está sendo sincero. Se você não tem esse relacionamento, o cara só vai falar, Flávio, vou precisar cancelar aqui, cara. E daí, nesse caso, você perdeu um cliente. Ou nem vai falar. Ou nem vai falar, chegar, só cancela. A pessoa fala, não, já mudei já. Tô em outra. Já tô com outra aqui e acabou. E é legal quando você conhece minimamente, você ter um mínimo de relacionamento ali. Eu lembro que algum tempo atrás eu estava falando com um lead e ele falou assim, pô, Thomas, eu quero conhecer ali o produto e tal, porque eu estou interessado, mas eu vou sair de férias agora, minha mulher tá para ganhar bebê e tal. Daí depois que eu voltar a gente conversa, tá bom? Eu falei, não, claro, tá bom. Quando deu mais ou menos um mês ali, que era o tempo de volta, eu liguei para ele. Eu falei, pô, fulano, como é que tá e tal? Voltou de férias? Ele, pô, ainda não voltei. Que eu peguei ele e disse, pô, cara, desculpa, né? E como é que foi o nascimento do filho? Tá curtindo? Como é que tá esse primeiro dia? Pô, a gente ficou uns 5 minutos ali batendo papo, ele falando sobre a alegria de ser pai, essa emoção e tal. Eu falei, pô, legal, vamos fazer o seguinte, quando você voltar, me avisa ali e tal, que a gente troca uma ideia e tudo mais, mas cuida aí do teu garoto, aproveita a família e tal, descansa que logo mais você tem que trabalhar, viu, cara? Tem que pagar as contas dele. Não, verdade, etc, não sei o que e tal. Deu uma risada, desligou. Quando ele voltou para a empresa, ô, Thomas, estou de volta e tal, podemos conversar? É isso aí. Eu não precisei ir atrás, ele veio. Exatamente, é isso aí. Esse relacionamento é muito importante. Mas agora, deixando de lado um pouco do momento atual, a gente também falou de passado, né? Eu queria brincar de futurologia. A gente falou antes ali, pô, agora eu não sei mais para onde está indo a IA, né? A gente, cada dia acho que está indo para um lugar. Mas, cara, o cenário de atendimento ao cliente, ele está evoluindo. Agora é dia após dia, cara. Cada pouco sai uma coisa nova, um processo novo, alguém inventa uma coisa nova aí. Tá uma loucura. Mas olhando para o futuro, queria que vocês compartilhassem ali quais são as principais tendências que você está vendo nesse nicho e que você acredita que vai moldar a forma como as empresas atendem os seus clientes. Legal. Eu vejo que é difícil a gente falar de futuro de qualquer tipo de solução daqui para frente se a gente não falar de IA, né? De inteligência artificial. E nesse momento a IA ela tá tipo o Neston, né? Tem 1000 maneiras de preparar o Neston, invente você a sua. Bombril, 1001 utilidades. 1001 utilidades. Então tem tudo que é tipo de implantação de IA. Qual que é a visão da GoTo? Como é que a gente está fazendo isso, né? A gente está usando a IA muito para análise de informação em tempo real. Então, gerar resumo de contato com o cliente, fazer avaliação num contato em tempo real para saber se uma conversa está sendo positiva ou negativa, avaliar quais são os principais tópicos. E a gente está agora evoluindo, a gente está no momento de lançar novas funcionalidades. Então, funcionalidades como a IA conversacional, onde tu pode conversar com a IA e ela te responde, tom de voz humano, sem aquela pausa robótica. Então, a gente vai lançar agora uma funcionalidade para a URA, por exemplo, que tu conversa e parece que tu está conversando com uma pessoa. Não vai ser tipo, olá, bem-vindo à Looping Tecnologia. Não vai ser assim? Já não é. O que a gente já lançou agora, os clientes que eu tenho feito demonstração e conversado, eles ficam assim apaixonados quando eu mostro a forma como a gente constrói uma URA, por exemplo, que é uma configuração que antigamente levava muito tempo, tu tinha que ter alguém especializado. Não, e era a voz do Google, né? O Google Tradutor parecia. Quando tinha, né? Porque até pouco tempo tu tinha que gravar uma voz em estúdio, ou tu gravava na empresa com ruído e tal, e agora a gente já na nossa solução tem tudo isso automático, som limpo, voz, né? Tu tem várias opções de voz, então isso a gente já tem. Essa funcionalidade de IA, assim como a análise, né, das conversas a gente já tem, mas a gente está dando agora passos para frente. Então a IA conversacional, onde tu pode interagir com ela e ela te responde sobre os mais diversos temas. Por exemplo, tu pode ligar para uma clínica e pedir para fazer um agendamento de uma consulta sem falar com ninguém. E ele te devolve, diz, tá marcada a tua consulta pro dia tal, o contato vai ser no número tal. É simples assim. Análise de tópicos também, por exemplo. Eu quero garantir que os meus clientes, quando eles entram em contato comigo, a minha equipe vai sempre abordar e falar os temas
tal, 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 e depois eu vou gerar uma avaliação do atendimento, né, por atendente. Então, isso a gente está agora para lançar também. Então, eu não vejo nenhuma evolução de nenhuma tecnologia que não passe por IA, sendo que a gente está no momento agora de IA, muito de análise de informação. A gente está caminhando para uma IA que ela é de conversação, e eu acho que a gente, né, vai acabar depois evoluindo no próximo passo para uma IA mais de projeções, né? Então a gente vai conseguir projetar, ó, se o meu cliente fez tal coisa, eu acho que aqui é o modelo que ele, né, provavelmente vai atingir, né, no próximo período. Essa é a previsão que eu tenho para ele. A gente já tem, né, algumas empresas que fazem isso de uma maneira muito manual. Hoje, né? tem o que a gente fala que é o data driven, né, que é a tomada de decisão pautada em dados, e aí você tem lá o seu BI, mas não é uma IA, cara, é um relatório. Você conseguiria, entre aspas, né, fazer no Excel, mas é muito mais avançado, só que não é uma IA. A IA, ela tem um avanço bem maior ali. Exatamente. Né? Porque, vamos pegar, tem lojas online, por exemplo, que quando tu compra uma coisa, tu recebe depois sugestões de compra baseado no que tu comprou. Eu, por exemplo, já tive a experiência de comprar um produto e aí depois eu recebo um e-mail, já que tu comprou essa caneca, olha aqui outras coisas que tu pode gostar. Daí outras canecas. Eu falei, não, mas eu já comprei uma caneca. Você não viu aqueles vídeos lá que a pessoa vem, ela pega o celular e começa a falar aliança, não sei o que e tal, daí depois começa a aparecer quando você tá usando. Mas eu ainda falo mais sobre a experiência, porque, eu comprei uma caneca. Aí ele me sugere para comprar outra caneca. Não, mas eu não quero comprar uma caneca. Mas por quê? Porque ele faz um cruzamento daquilo que outras pessoas compraram, aquilo que eu comprei, e ele dá possíveis sugestões. A IA, ela tem uma inteligência por trás. Ela vai avaliar não só a compra que eu fiz e que outros usuários compraram a mesma, né, algo semelhante, mas ele vai ver a frequência que eu acesso às mídias sociais, se eu tenho filho ou se eu não tenho, se eu compro coisas para criança ou não, se eu tenho carro, se eu pesquisei sobre pagamento de IPVA. E ele começa a entender quem eu sou, e ele vai dizer, eu acho que o Flávio, há 3 anos atrás, ele estava comprando fralda, por exemplo. Eu acho que agora é o momento que ele está começando a pensar em comprar uma bicicleta para uma criança. Eu vi no post dele do Instagram que era um menino, então eu vou sugerir uma bicicleta, né, azul, de super-herói. E aí a gente começa a ter sugestões que elas não são mais baseadas em cruzamento de dados, mas aí ela vai avaliar a pessoa individualmente, e essa é a questão da capacidade de processamento da IA, né? Ela pode avaliar várias pessoas ao mesmo tempo e dar sugestões, e não só para venda, né, de produto. A gente está falando de investimento. Vai ter IAs, por exemplo, que vai dizer, Flávio, Sim. tá aqui os ativos para tu comprar no próximo mês. E eu vou poder comprar de olho fechado, porque ela já avaliou o quanto que eu invisto por mês, como é que está a minha taxa de rendimento da carteira, o quanto que eu aceito perder de risco, o que eu comprei no último período, quais ações estão subindo, quais estão descendo. Então a gente está caminhando para uma IA que ela vai ser mais da futurologia mesmo. Cara, outro exemplo que a gente teve, a gente foi numa visita, uma empresa aqui de Cascavel, e eles comentaram que eles foram num evento e tudo fora do Brasil, e lá tinha uma solução baseada em IA, que a IA fazia prospecção ativa de clientes. Você mandava a lista e ela começava a chamar um por um, como se fosse uma pessoa, e fazia conversa no WhatsApp como se fosse uma pessoa qualquer. Então você mandava ali, não posso responder agora porque eu sofri um acidente. Ela fala, nossa, que pena e tal, vamos marcar mais pra frente e tudo, espero que você melhore e tal. Como se fosse uma pessoa falando. Exatamente. Com gírias e tudo mais. Essa então, é a conversacional que eu tava comentando. Né? Então, isso me surpreende. Você ter isso no telefone e você ter também a questão do proativo. Então, basicamente, você consegue... Uma pessoa que está começando uma empresa agora, ela consegue basicamente investir um início de operação baseado em IA, se ela quiser. Exato. Uma hora fazendo atendimento com IA e você tendo uma prospecção ativa com IA. Exatamente. A questão da IA conversacional eu acho que exige muita atenção, principalmente quando a gente fala da IA... por exemplo, prospectando clientes. Eu acho que você precisa olhar com bastante carinho, né, e com bastante cuidado, porque se você colocar uma IA para vender para o seu cliente, o seu cliente ele é, sei lá, um gestor de TI que é super tech, ele vai saber que amanhã ele vai ficar... Cara, não esquece. Aí vem a parte do complemento, né? Muitas pessoas têm medo de que a IA vai substituir as pessoas. Eu acho que não. Na verdade, não. A IA vai ser um complemento para otimizar o trabalho das pessoas. Eu ainda sou um pouco mais, não sei se realista ou negativista, mas eu acredito que vai substituir algumas pessoas, sim. Mas eu estava até pensando sobre esses dias, né? Há muito tempo atrás, o pessoal andava de carroça.
para viajar, para ir no lugar, era a carroça. E na carroça tu tinha o cavalo e tu tinha quem conduzia a carroça, que também era quem alimentava o cavalo, dava banho no cavalo, sim, trocava a roda da carroça. Então uma pessoa fazia tudo. Ela dirigia, ela cuidava do bicho. Depois a gente avançou para o carro, para o automóvel. Aí a gente já não tinha. O cara lá que tratava do cavalo e dirigia a carroça, ele perdeu o trabalho dele. Mas daí surgiram outros trabalhos. Surgiu o cara da fábrica, o mecânico que produzia, né, o projeto do carro, o motorista que era habilitado a dirigir o carro. Aí depois, beleza, só se andava de carro para lá e para cá. Inventaram o tal do avião. Quando a gente, né, eu vim para cá de avião. Vocês já viram quantas pessoas estão envolvidas numa viagem de avião? É o piloto, é piloto, a aeromoça. Quando o avião está parado, tem o pessoal que abastece, tem o pessoal que tira a mala, tem manutenção, tem o engenheiro que projetou, tem o mecânico. Olha quantas vagas surgiram, mas o pilotinho do carro lá, que era a evolução do guia da carroça, ele também perdeu o trabalho. Então acho que a IA, sim, algumas posições vão acabar saindo. Nível 1, por exemplo, de atendimento, a gente consegue jogar centenas de milhares de atendimento em um único bot, né? E eu precisaria tirar poderia tirar uma equipe inteira de nível 1. Mas se a gente olhar para capacitação, a gente já falou de treinamento, por exemplo, se a gente olhar para capacitação, cada emprego ou cada profissão que a gente perde, eu acredito que a gente ganha umas 2, 3 novas para suportar essa nova tecnologia ou esse novo mercado que está se abrindo. Exato. Eu acredito muito que a IA ela não vai tirar o emprego, o cara vai ficar desempregado, vai morar na rua. A profissão vai mudar. E eu acredito que as pessoas que souberem usar a IA a seu favor, então elas treinarem sobre isso, elas aprenderem a usar isso no seu dia a dia, elas vão sair na frente. Exato. E elas já estão saindo na frente. E aí eu queria entrar numa última pergunta ali de futurologia, mas antes eu queria só uma coisa que você me lembrou de um exemplo, que você estava falando da caneca. Cara, no treinamento do Carlos Bush, ele deu um exemplo muito similar. É que você gosta de vinho, para você não vai encaixar. Mas ele falou, cara, eu tinha um amigo que fez aniversário, ele adorava vinho, comprei um vinho lá num site e tal, vinho de uma safra não sei do que, paguei um valor alto no vinho e tal, mas eu não tomo vinho, eu não bebo álcool, né? Questão de várias coisas. Não bebo álcool. Eu comprei o vinho, dei pra ele. Daí a pouco começou a aparecer anúncio no Instagram, e-mail, coisa errada, da mesma loja me oferecendo outros. E, cara, eu não quero saber dessa loja me vender vinho. Agora, se ela me oferecesse uma taça de champanhe, a minha esposa adora champanhe, eu ia comprar. Então é muito você entender o contexto do seu cliente. E com a tomada de decisão nos dados, é muito difícil ver isso. Com a IA, já fica bem mais fácil. Sim. Você já consegue explorar isso de uma forma bem mais tranquila e muito mais ágil também, né? Você consegue direcionar, mudar o rumo do seu curso bem mais rapidamente. E por fim, Flávio, última pergunta antes da gente encerrar hoje. Cara, eu queria que a gente refletisse de que forma que o equilíbrio entre a tecnologia e o toque humano que a gente está falando, porque negócios são feitos de pessoas, né? Como que a gente pode alcançar um equilíbrio para manter uma boa qualidade no atendimento, aumentando o faturamento e crescendo a empresa? Como que a gente equilibra esses dois grandes pilares? Eu acho que é um pouco do que a gente estava falando, né? De perder as vagas, né? A IA vai roubar trabalho. Eu acho que não. Eu acho que a palavra seria especialização. Eu preciso deixar minha equipe especializada. Passa por tudo que a gente conversou até agora. Ter boas ferramentas, ter bons processos, trabalhar um bom processo de sales enablement, né? E capacitar a minha equipe. Quanto mais especializada tiver a minha equipe na área de suporte a clientes, né? Atendimento de cliente e até vendas, melhor vai ser os resultados, independente da evolução que a gente tiver. Então, se eu fizer isso de forma constante, eu sempre vou estar preparado. Se eu deixar, né, eu como uma empresa, deixar para olhar para uma determinada tecnologia ou uma ferramenta quando a demanda bater na minha porta e não me preparar antes, eu sempre vou estar atrás dos concorrentes que já estavam preparados, que já estavam olhando para isso. A gente está falando de IA, já não é de agora, né? São no mínimo uns 2 anos que a gente fala de IA. Na época, né, 2 anos atrás, a IA era muito
o pessoal ainda brincava muito com o IA, né? Vou gerar a voz do Silvio Santos cantando Iron Maiden. Só que agora não, a gente está vendo que tem aplicações práticas. É o mesmo movimento que eu comentei quando a gente via empresas entrando no Facebook lá no passado. Ninguém falava que uma empresa ia criar uma estrutura somente para cuidar de mídias sociais naquela época. E hoje é muito comum. Então, a gente precisa garantir que as nossas equipes elas entendam o que está acontecendo quando a gente fala de inteligência artificial, como que as nossas soluções elas entregam os benefícios através de IA e fazer um investimento constante em capacitação para que a gente não fique para trás. Cara, mandou bem. E aí, Wanderson, alguma coisa contribuir nessa reflexão? Não contribuo com mais nada agora, depois dessa, deixa cara... só o Flávio agora. Eu vou embora agora. Cara, muito bom, muito bom. Muito bom. Flávio, primeiramente, obrigado pela sua presença. Cara, hoje não parece, mas a gente falou sobre bastante coisa. Muito. Cara, eu anotei aqui, ó, a evolução do atendimento ao cliente, né? Você contextualizou um pouco até da sua carreira, como que evoluiu esse atendimento. Ferramentas inteligentes, já abordamos um pouquinho de processos, treinamento e desenvolvimento de equipes, o atendimento ao cliente como motor de faturamento, as tendências, né, para o futuro. E chegamos ali ao final, eu queria te fazer uma última pergunta, que é na verdade uma provocaçãozinha ali, né? Que eu tenho muito medo de pedir conselho e de dar conselho, né? Porque o pessoal fala, se o conselho fosse bom, eu vendia. Exatamente. Mas, cara, se você pudesse deixar um conselho para a galera que está nos assistindo, ou um aprendizado, alguma dica, o que você daria para eles? Eu falaria que a gente está num mercado que ele está evoluindo e a gente não precisa ficar para trás e nem sozinho. Buscar participar de comunidades dentro do segmento que eu tô é fundamental. A gente tem comunidades tanto para a área de prospecção de venda, como é o caso da Rapor. Eu sou fã das meninas da Rapor ali, a Jéssica, a Fernanda, a Thaís. Uns amores. Elas até acham que é mentira minha. Sempre que eu vejo elas, eu vou lá e elogio o trabalho que elas estão fazendo. São muito legais. Então, fazer parte, né, de uma boa comunidade, a gente tem muito a aprender no dia a dia. Buscar aprender coisas novas. Eu falo assim, como um profissional da área de vendas ou suporte a cliente, tem 3 coisas que eu preciso entender muito bem. Eu preciso conhecer muito bem o meu produto, a minha solução. E quando eu falo muito bem, é muito bem. Então não dá pra gente ser mediano de saber, é só ser as funcionalidades. Não, eu tenho que saber o que cada coisa faz e como ela impacta o meu cliente. Então o primeiro ponto é conhecer a minha solução, o meu produto. O segundo ponto é conhecer o meu concorrente, saber o que o meu concorrente está fazendo, como é que ele está se movimentando no mercado, para que eu possa ver os gaps que eu tenho frente a ele. E esse não é um trabalho só do gestor. Se eu for um SDR, se eu for um vendedor, se eu for um analista de atendimento ao cliente, é importante eu olhar para o meu concorrente para saber quão distante eu estou ou até o quão para frente comparado com ele. E o terceiro ponto é entender o meu cliente. Então, se a gente fosse imaginar 2 círculos, né? Eu tenho um círculo aqui que é o meu produto, minha solução. Eu tenho aqui que é o meu concorrente. E no meio do caminho eu tenho o meu cliente. Eu preciso conhecer essas 3 áreas, 3 círculos. Lembrando que o meu cliente ele pode ou vir para o meu lado com o meu produto, ou ele pode ir para o lado do meu concorrente. Quanto mais eu conhecer esses 3, eu consigo influenciar o meu cliente para a solução que eu oferto. Então, acho que é isso. Se manter capacitado, fazer parte de uma boa comunidade, continuar, né, buscando coisas novas e conhecendo aquilo que é importante para o meu desenvolvimento. Muito bom, cara. Wanderson, algum conselho, alguma dica? Não, o que eu diria é que em todo lugar hoje tem conteúdo. Então, independente de onde você vá, se você abre um Instagram, vai passar os reels do Instagram ali, você vai ter conteúdo. Então, igual os cortes de podcast. Bons pessoas conteúdos, né? Muitos conteúdos ali que, tipo assim, são conteúdos de 30 segundos a 1 minuto, mas que agregam muito para o teu dia a dia. Às vezes até mais do que um livro, em alguns casos. Então, assim, em todo lugar tem conteúdo para se aproveitar. Então, seja a questão do relacionamento com outros grupos de pessoas, comunidades em si. Então, eu vejo muito aquela... Não é bem uma frase, né? Mas é um contexto ali em que o círculo que você tá, se você é a pessoa mais inteligente desse círculo, você tá no círculo errado. Você sempre tem que estar num círculo, seja de amizade, seja de pessoas, uma comunidade, em que você não seja a pessoa mais inteligente ali. Porque assim você vai estar aprendendo e você vai estar evoluindo. Quando você for o mais esperto, é o momento que você tem que trocar de círculo. Exato. Perfeito. Acho que seria isso. Maravilha.
Então encerramos por aqui o nosso primeiro Lopencast. Muito obrigado, Flávio, ali, pela sua presença, pelo seu tempo valioso. Para quem quiser te acompanhar mais aí nas redes sociais, a gente fala bastante aqui de mundo profissional. Imagino que o que você mais usa é o LinkedIn, né, cara? Eu sou um cara de tecnologia que não usa Instagram, né? O pessoal muito me... criou agora o Instagram. Muito me criticam por isso. Eu uso ativamente o LinkedIn. Estou lá no linkedin.com/in/FlávioGJR. Gosto de participar das conversas que tem. Estou sempre comentando, né, nos posts que eu vejo. Eu acredito no que o Wanderson falou. Tem muito conteúdo bom disponível e eu consumo eles muito através do LinkedIn. Talvez no futuro aí, se mais umas 10 pessoas me cobrar, daí eu penso em criar meu Instagram. Pedir pra galera ir lá no teu LinkedIn, baixa o Instagram aí. Só que na sala tem 5 já. Se tiver 10 comentários no LinkedIn lá no meu pedindo pra abrir o Instagram, eu vou lá e abro. A hora que você compartilhar o podcast, a galera fala, Flávio, baixa o Instagram, você vai ter que colocar o teu Instagram lá, galera. Segue o link pra download do Instagram aí. Vamos ter que fazer. Wanderson, suas redes sociais, quer compartilhar onde o pessoal pode seguir? Acredito que o pessoal vai colocar embaixo ali, não vai? Não? Eles falaram que vão. Vão colocar? Melhor ainda, porque então, vocês falaram que vão colocar. Então porque não lembra. Eu não lembro, depois do barra ali, eu não lembro. Eu sei que onde eu mais atuo, assim como Flávio, é no LinkedIn. Eu brinco que o meu Instagram ele serve para ver os vídeos e mandar vídeos. E quando a minha namorada posta alguma coisa, ela manda eu repostar. Eu reposto, né, obviamente, para não gerar intriga. E é isso, não uso também. O meu foco maior é o LinkedIn hoje. Mas sigam aí as redes sociais de nós três, tá ali na descrição, tá aqui no... Sigam a Lopen, né? Sigam a Lopen, exatamente. Acesse o Lopen site Brasil, Lopen Partners. Conheça todo mundo. A Lopen hoje até... Vamos fazer um jabazinho da gente, né? Muito legal, agora. Né, é importante no finalzinho, a galera tá ainda aqui. A Lopen, ela tá aí há 12 anos no mercado. O nosso grande foco é facilitar o fornecimento de tecnologias para sua empresa. A gente tem o foco de ajudar você a encontrar a melhor solução para o seu caso. O nosso foco é mais a parte de TI, cibersegurança e atendimento ao cliente, mas a gente atua em quase todas as áreas da sua empresa. Então, cara, conheça um pouco do nosso trabalho lá no Instagram, no LinkedIn, no nosso próprio site. Chama a gente para conversar se quiser trocar uma ideia. Flávio, quiser falar um pouco da GoTo também, explicar para o pessoal, né? Com certeza, um prazer. A GoTo aí está há mais de 23 anos no mercado. Surgiu como LogMeIn, né? Em 2022 fez um processo de rebranding para GoTo. A gente voltou agora esse ano com o nome LogMeIn para o portfólio de solução de TI, acesso remoto. E no Brasil a gente atua, né, somente via parceiros. A Lopen é um parceiro da GoTo, né? O primeiro parceiro foi quem trouxe a marca da LogMeIn para o Brasil. Eu tenho um prazer enorme de ser o gerente aí que é responsável pelo acompanhamento da Lopen no mercado brasileiro. E recomendo, né? Quem tem qualquer demanda de tecnologia, precisa buscar um parceiro correto, né, que vai conseguir orientar. A Lopen é o parceiro certo e a GoTo vai ajudar com as nossas soluções de comunicação unificada, com a solução de contact center, telefonia avançada, reunião. E se quiser saber mais, pode falar com o pessoal da Lopen que vão explicar melhor do que eu. Com certeza. Muito obrigado pelas palavras, Flávio. E a parte mais legal de todo esse relacionamento é o quê? Aquele jantar, aquela pizza, que a gente fica lá horas, aí vem um vinhozinho. Exatamente. A gente sai de lá cambaleando. Gente, muito obrigado ali pelo seu tempo. Sigam as redes sociais de todo mundo. E esse foi o primeiro Lopencast. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a Fer fazendo fotinha.